Olá, pessoal. Bem, hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina aí de matemática básica. E o conteúdo de hoje é sobre médias pitagóricas. Então, nós vamos fazer aí mais alguns exercícios. A gente já havia feito exercícios sobre média pitagórica. E agora a gente vai continuar a fazer aí mais 4 exercícios que trata dessas médias, para que vocês conheçam um pouquinho como que identifica cada média, em qual momento usa-se cada uma, para vocês entenderem esses contextos de aplicação das médias. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, uma tela para a gente resolver esses exercícios propostos. Bem, então eu acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né? E o nosso primeiro exercício, ele diz o seguinte: um vendedor de picolés que vende picolés de fruta por 50 centavos e picolés de chocolates por R$ 1, em determinado dia vende 36 picolés de morango, 26 de limão, 28 de uva e 42 de chocolate. Em média, quanto ele ganhou por picolé vendido. Certo, pessoal? Aqui, lembrando aí, quais são as médias que a gente está estudando? Média harmônica, média geométrica, média aritmética e média ponderada. Então, a primeira coisa aí que a gente precisa entender é qual dessas 4 médias esse tipo de exercício se enquadra. Então, nesse caso, se vocês perceberem, existe um padrão aqui de valores que é especificado tanto para o picolé de fruta, que é 50 centavos, como para o picolé de chocolate, que é R$ 1. Logo, a gente pode, primeiramente, fazer aqui uma junção de elementos para ficar mais fácil. Olha lá, picolés de morango, limão e uva não são todos picolés de fruta? Esses 3 sabores aí não se enquadram todos em picolés de fruta? Logo, todos esses sabores valem 50 centavos, correto? Então vamos ver aí quanto vai dar a soma desses picolés de fruta. Então vamos lá, ó, fruta. Nós temos 36 picolés de morango mais 26 picolés de limão mais 28 picolés de uva. Isso é o equivalente a 90 picolés de fruta. Beleza. Do mesmo jeito, nós temos aí que os picolés de chocolate, que tem um valor maior, né? São ao todo 42 picolés. Para a gente saber a média que essa pessoa aí faturou no dia, a gente vai ter que fazer aí, ver quantos reais essa pessoa ela conseguiu aí com os picolés de fruta. Mas quanto que vale o picolé de fruta? 50 centavos, correto? Então eu tenho que fazer 90 picolés de fruta vezes 0,5, que é a mesma coisa que 50 centavos. Do mesmo jeito, eu tenho que pegar esse 42, picolé de chocolate vale R$ 1, então vezes R$ 1. 90 vezes 0,5 é, qual que é a metade de 90? 45, certo? 42 vezes R$ 1, R$ 42. Então, essa pessoa ela conseguiu arrecadar no fim do dia R$ 45 com a venda dos chocolates de fruta e R$ 42 com a venda dos chocolates de chocolate. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte: para saber a média que eu obtive com esses valores, então eu tenho que somar os dois valores e dividir pelo número de picolés, a unidade, né? Todas as unidades de picolés aí vendidas. Então, essa média, ela ficaria da seguinte forma: R$ 45
que eu conquistei aí com os picolés de fruta que eu arrecadei, mais R$ 42,00 com os picolés de chocolate, certo? Dividido pela quantidade total de picolés. Quantos picolés ao todo eu vendi? Então, se eu vendi 42 de chocolate e eu vendi 90 de fruta, 42 mais 90, 42 mais 90 é a quantidade total de picolés vendidos. E aí, quando você soma isso, dá 132. Então, eu obtive R$ 45,00 com a venda de picolé de fruta, R$ 42,00 com a venda de picolé de chocolate, dividido por todos os picolés. São 132 picolés, 45 mais 42 dá 87, fica 87 dividido por 132, e isso é igual a, quando você faz essa divisão, dá 0,659. Como isso é dinheiro, e dinheiro a gente usa duas casas decimais, passando isso para duas casas decimais, olha para a terceira. Terceira casa é maior que 9, maior que 5, correto? Então, se aqui é maior que 5, eu vou acrescentar mais uma unidade na segunda casa. Então, vai ficar 0,66. Logo, cada picolé, em média, sai por 66 centavos. Ah, professor, mas você não usou nenhum conceito, nem de média geométrica, nem de média ponderada, nem de média harmônica. Então, qual é o caso aí para a gente utilizar? Nesse caso, pessoal, olha para vocês verem. Eu tenho ponderação diferente para cada tipo de picolé. Então, os picolés de fruta, ele tem um peso, uma ponderação que ele vale 50 centavos. Do mesmo jeito, os picolés de chocolate, eles têm uma ponderação, ou seja, um peso maior, o valor deles é maior. Então, aqui trata-se de um contexto de aplicação de média ponderada. Então, fazendo isso aqui por meio de média ponderada, ficaria da seguinte forma. Média ponderada, eu posso chamar de P com esse tracinho aqui em cima, é igual. Quantos picolés eu vendi aí de fruta? Ao todo, não foram 90? Quando eu somo picolé morango, picolé de limão, mais picolé de uva, dá 90 picolés. Vezes, qual é o preço do picolé de fruta? 50 centavos. Mais, quantos picolés eu vendi aí de chocolate? 42. Vezes, quanto que custa o picolé de chocolate? R$ 1. Dividido. Só um minuto. Dividido por quantos picolés ao todo? Quantos elementos são? Quanto que é 90 mais 42? 132. Então, olha aí. Média ponderada, porque houve uma ponderação diferente para cada preço de picolé. Então, tem picolés que valem 50 centavos e tem picolés que valem R$ 1. Então, são pesos diferentes. Esses 90 elementos têm um peso diferente desses outros 42 elementos. Esses 42, eles têm um peso maior, por valer mais. E os 90 aqui têm um peso menor, por valer menos, né? Por ter um valor aí que equivale à metade. Certo? Agora que eu identifiquei que isso é uma média ponderada, porque eu tenho que fazer ponderações nos elementos, existem dois grupos de elementos diferentes, então claramente é um contexto aí de média ponderada. Então eu faço como eu já havia feito, 90 vezes 0,5, 45, mais 42 vezes 1, 42, dividido por 132. Quando eu somo os numeradores, dá 87, dividido por 132. Quando eu faço a divisão, dá aí aproximadamente 0,66. Ou seja, cada picolé, em média,
custa aí 66 centavos, né? Então, ele ganhou, em média, aí, por cada picolé vendido, esse valor. Tá certo? Continuando. Número 2. Um automóvel subiu uma ladeira a uma velocidade média de 44 km por hora e, em seguida, desceu a mesma ladeira com uma velocidade média de 85 km por hora. Qual é a velocidade média desse veículo no percurso inteiro? Certo, então vamos pensar o seguinte. Ele subiu a ladeira usando aí a velocidade de 44 km por hora. De mesmo modo, ele desceu a ladeira, só que agora ele desceu a ladeira mais rápido. Ele estava a 85 km por hora, correto? Então, veja comigo o seguinte. Se quando ele subiu a 400 km por hora, e quando ele desceu a 85 km por hora, o que a gente pode aqui considerar? Que na subida, ele gastou um tempo muito maior para subir do que para descer. A descida, ele gastou um tempo muito menor. Então, quanto mais devagar a pessoa está, mais tempo ela gasta para subir. Quanto mais rápido a pessoa está, menos tempo ela gasta para descer. Então, tá vendo que são grandezas inversamente proporcional? Quanto mais rápido, menos tempo. Quanto mais devagar, mais tempo. Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente está lidando com grandezas inversamente proporcionais, a gente usa aí a aplicação de média harmônica. Por que eu vou usar a média harmônica? Porque a média harmônica, ela tenta trazer um equilíbrio, uma harmonia para esse contexto aqui, para esse cálculo. Então, ela vai considerar que como eu gastei um tempo maior na subida, porque eu estava mais devagar, e gastei um tempo maior na descida, porque eu estava mais rápido, logo, ela vai tentar trazer essa harmonia para trazer uma média que mais se assemelha ao que está acontecendo, né? Que mais traga aí de forma fidedigna o que está de fato ocorrendo aí na realidade. Então, a média harmônica, pessoal, anota isso aí. Média harmônica sempre será usada quando eu estiver lidando com grandezas inversamente proporcionais, né? Desculpa. Então, e é o que está acontecendo aqui no nosso caso. Logo, vamos relembrar aí como que faz para fazer o cálculo da média harmônica, que é aí uma das médias pitagóricas, né? Então, média harmônica, você pode representá-la como sendo um H com um tracinho em cima. E aí o que a gente precisa identificar é quantos elementos são. Então, eu tenho dois elementos, uma velocidade de subida e uma velocidade de descida. Então, se são dois elementos, o numerador é 2. Ah, se fosse três elementos, professor, então seria numerador 3. Se fosse 5, então o numerador seria 5. No nosso caso, são só dois elementos, por isso que a gente colocou um 2 aqui. Beleza, os meus elementos são 44 e 85. Então, para a média harmônica, eu vou usar o inverso disso. Qual que é o inverso de 44? 1 sobre 44. Mais, qual é o inverso de 85? 1 sobre 85. Correto? Como que eu resolvo isso aqui? Deixa eu só passar aqui um traço maior para vocês identificarem que nessa linha tem um traço maior aí. Bem, para resolver isso aqui, eu estou lidando com uma divisão de frações. Eu tenho uma fração aqui em cima, que ela é o 2, né? Ah, eu não estou vendo uma fração, professor, eu estou vendo só o 2. Lembre-se que todo número inteiro ele pode ser escrito na forma fracionária, se eu quiser. Então, o numerador pode ser escrito como 2 sobre 1. Continua sendo 2. Então, eu tenho duas frações. Essa fração aqui de cima, do numerador, e essas outras frações aqui que estão no denominador, que fazem parte de um mesmo cálculo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar aqui a soma dessas frações aqui de baixo. Então, vamos fazer. 1 sobre 44
mais 1 sobre 85. Vamos relembrar aí como é que faz soma de fração? Primeira coisa, encontro o mínimo múltiplo comum entre 44 e 85. Aonde que 44 e 85 se encontram? Uma forma mais rápida de fazer isso, talvez você não encontre o mínimo múltiplo comum, mas você vai encontrar um múltiplo desses dois números. É multiplicando 44 vezes 85. E quando você multiplica 44 vezes 85, você tem aí 3.740. Correto. Então, achei aí um múltiplo entre 44 e 85. Então, tanto 44 quanto 85 vão se encontrar lá no 3.740. Caso alguém tenha dúvida em como faz mínimo múltiplo comum, corre lá no YouTube, procura aulas a esse respeito, que eu tenho certeza que você vai encontrar bastantes aulas aí que falam sobre mínimo múltiplo comum. Continuando. Agora que eu achei o múltiplo aí entre 44 e 85, eu vou pegar esse 3.740 e dividir por 44. Então, 3.740 dividido por 44 vezes 1. Então, 3.740 dividido por 44, por coincidência ou não, na verdade não é uma coincidência, quando você divide aqui, deu 85. 85 vezes 1, 85. Mais 3.740 dividido por 85 dá 44. 44 vezes 1, 44. Certo. Continuando aqui. Quando eu somo 85 mais 44, vai dar 129. Dividido por 3.740, correto? Continuando. 129 dividido por 3.740 vai ser igual aí... Aliás, antes de fazer essa divisão, vamos pegar essa fração e trazer aqui para vocês entenderem como que é o processo de divisão de frações. Vai ser melhor porque a gente revisa esse conteúdo, porque muitos alunos sempre esquecem como que faz divisão de frações. Então, eu tenho uma fração maior, que é o numerador, e uma fração menor, que é a que a gente acabou de encontrar. Vou até aqui acrescentar um traço maior para vocês identificarem aonde que há essa separação das frações. Então, olha lá. As frações, elas estão separadas. O numerador é 2, o denominador é 129 sobre 3.740. Então, como que eu faço uma divisão de duas frações? Bem, você vai conservar a primeira fração. Então, o 2, que é a primeira fração, lembre-se que o 2 é um número inteiro, mas como eu já disse, eu posso escrever 2 sobre 1 como sendo uma fração. Então, o 2, ele é a parte do numerador dessa fração, então, ele é considerado aí como a primeira parte, né, desse cálculo. Então, o que você vai fazer? Esse cálculo ficaria da seguinte forma. Conserva a primeira, que é 2, vezes o inverso da segunda. Então, conserva a primeira, está aí, 2 vezes. Qual que é o inverso da segunda fração? É simplesmente inverter. O que está no numerador vem para o denominador e o que está no denominador vai para o numerador. Então, fica 3.740 dividido por 129. Tá vendo como é fácil? É só lembrar. Primeira coisa, somei essas duas frações. Deu aqui 129 sobre 3.740. Agora, divisão de frações, conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Ah, professor, mas eu não lembro como que faz multiplicação de fração.
Essa é a mais fácil. Lembra que aqui embaixo tem 1? Beleza. Agora você vai fazer multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. Isso na multiplicação. Na soma é diferente, lembre-se disso. Então, multiplicação. 2 vezes 3.740. Então, quando você faz o dobro disso, dá 7.480. Dividido. Denominador vezes denominador. 1 vezes 129, 129. Agora, dividindo. Quanto que é 7.480 dividido por 129? Vai dar aqui um número decimal, 57,984. Vamos transformar isso só para 2 casas decimais? Já que a gente está falando aí de velocidade média, vamos deixar aí 2 casas decimais. Se eu quero 2 casas decimais, olha para a terceira. A terceira é maior ou menor que 5? Menor, né? Então é só você cancelar. Então ficaria 57,98 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade aí média do percurso inteiro, tanto de subida quanto de descida. Quando você faz a velocidade média, e nesse caso a velocidade média aí, a gente vai fazer pelo método da média harmônica, porque a média harmônica ela é feita nesse formato aí, porque é a que mais se enquadra nesse contexto, por a gente estar lidando aí com grandezas inversamente proporcionais, então a gente teria que a velocidade média desse carro foi de 57,98 quilômetros por hora. Correto? Continuando os nossos estudos. Número 3. Determinado site recebeu 10.075 visitas no mês de abril de 2020. Qual foi a média de visitas diárias nesse mês para este site? Primeira coisa, pessoal, abril de 2020. Quantos dias será que a gente teve aí em abril de 2020? Então, se vocês olharem para o calendário, foram 30 dias. Então, esse mês aí, ele tem 30 dias. Então, eu tive, em todo o mês, 10.075 visitas. Se eu quero a média disso, vamos pensar. Média harmônica, eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Aqui a gente não está com grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais dia, mais visita. Quanto menos dia, menos visita. Então, não são grandezas inversamente. Pelo contrário, elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais dias eu tenho, mais visitas eu também vou acumular. Então, já não é a média harmônica. Média geométrica, geralmente a gente usa ali para as taxas de crescimento de alguma coisa. Então, também não é. Média ponderada é quando eu tenho ponderações, eu tenho pesos diferentes para determinados elementos. Não é o caso. Sobra qual média? Média aritmética, né? Que inclusive é a mais fácil de todas aí, mais usada. Média aritmética a gente pode representar com um X, com um tracinho em cima. Quantas visitas eu tive no mês? 10.075 visitas no mês, correto? Para a gente saber a média disso diária, basta dividir pelos 30 dias. Então, você vai fazer 10.075 dividido pelos 30 dias, que a gente vai ter uma média diária de quantas visitas aí tivemos em média a cada dia. E quando a gente faz essa divisão, dá 335,83 visitas. Ou seja, aproximadamente, se a gente quiser fazer isso aqui de uma forma aproximada, porque as visitas a gente vai representar por números inteiros ou não, pode deixar assim, mas aproximadamente foram 336 visitas, correto? Porque esse 83 aqui, ele está mais próximo de esse 8 aqui. Está mais próximo de quê? Ele é maior ou menor que 5? Maior. Então, acrescenta uma unidade aqui. Então, fica 336.
Correto? Então, essa aí é a média diária de visitas nesse site. Então, esse foi bem simples, né? E a nossa última questão. Quarta questão. O aluguel de uma casa sofreu um aumento de 8% em 2010, 12% em 2011, 15% em 2012. Então, olha lá. Eu tinha um valor, correto? Esse valor representava 100%. Daí, eu tive um aumento de 8%. Então, esse valor que era de 100% ficou agora 108%. Ok. Aí depois, esse aqui se tornou os novos 100% do meu valor, correto? E aí, no outro ano, eu tive um aumento de 12%. Então, o que era 100% agora virou 112%. Então, uma causa ganha, a gente não volta atrás. O que era 112% agora representa o total do meu valor. Então, esse total, para o próximo ano, que é o ano de 2012, teve novamente mais um aumento. E aí, agora, esse valor passa a ser 115%. Correto? Então, eu tinha um valor total. Esse valor total sofreu um acréscimo aí de 8%, foi para 108. Depois, esse total sofreu mais um acréscimo de 12%, foi para 112. Depois, esse total sofreu mais um acréscimo de 15% e foi para 115. Certo? Nas nossas últimas aulas, eu já expliquei para vocês que 108% é a mesma coisa que 108 por 100, que é a mesma coisa que 1,08. Do mesmo jeito aqui, 112% é a mesma coisa que 112 por 100, e quando você faz essa divisão, 112 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,12. E 115% é a mesma coisa que 1,15. Desculpa, vamos fazer passo a passo. É a mesma coisa que 115 por 100, que é quando você divide 1,15. Correto? Então, eu tive esses aumentos aí, ó. Daqui pulou para cá, depois, não. Vamos fazer aqui ao contrário para vocês não, de certa forma, não confundirem. Então, daqui de 2008, né? 2010 para 2011, 2011 para 2012, correto? Agora, vamos pensar um pouquinho. A gente está lidando com taxa de crescimento, correto? Então, esse é um exercício aí que envolve taxa de crescimento. Lembra que eu falei para vocês que sempre que vocês estiverem lidando com taxa de crescimento, a gente usa a média geométrica, porque ela consegue trazer de forma mais fidedigna a relação desses valores e a relação final? Então, nós vamos usar a média geométrica. E aí, qual é a fórmula mesmo? Média geométrica, eu posso representar por G com um tracinho em cima. Raiz. Qual vai ser o índice da nossa raiz? Quantos elementos são? 3 elementos, correto? Se são 3 elementos, então vai ser uma raiz cúbica. Então, o nosso índice aqui vai ser 3, porque são 3 elementos. Se fossem 2 elementos, raiz quadrada. Se fossem 4 elementos, raiz quarta. E assim por diante, tá, pessoal? Nesse caso, são 3 elementos, por isso que eu faço uma raiz cúbica. E aí basta eu multiplicar esses 3 elementos. Então, vai ficar 1,8 vezes 1,12 vezes 1,15. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que a minha média geométrica vai ser uma raiz cúbica, multiplicando aí vai dar 1,39104. Fazendo a raiz cúbica disso,
Então, bate lá na calculadora, lá tem a opção de fazer a raiz cúbica. Quando você faz a raiz cúbica desse valor, nós teremos aí um número bem grande. Inclusive, a gente nem vai usar todas as casas aqui, não. Então, 1,16297,2 e assim por diante. Só que aqui, pessoal, se vocês perceberem, ó, eu tenho esse 1. Esse 1 representa o 100%. Então, eu posso aqui, ó, reescrever isso aqui, tirando a parte inteira. Ó, a parte inteira é 1. Mais, e agora a parte decimal. Então, aqui eu só estou separando a parte inteira da parte decimal, correto? Não estou fazendo nenhuma mudança no valor, não. Eu só estou separando, ó. 1,1162972 é a mesma coisa que um 1 inteiro mais essa parte decimal. Era como se eu pegasse aí, se eu tivesse R$ 1 e essa quantidade aí, ó. 1, essa quantidade aí de centavos. Então, eu estou separando, ó, a parte inteira, a unidade dos centavos, correto? Então, a gente só fez isso, a gente não mudou em nada o valor. O que interessa para nós não é a unidade de uma unidade, porque esse 1 representa 100% do valor anterior. Igual aqui atrás, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu tinha 100% mais 8%, que é a mesma coisa que 108%, que é a mesma coisa que 1,08? Então, esse 1, ele representa o 100%. E o 0,8 representa os 8%. Do mesmo jeito aqui, ó. 100% mais 12% é 112%, que dá 1,12. Esse 1 representa o 100%, e esse 12, 0,12, é os 12%. Então, olha aqui de novo, ó. 1 inteiro representa os 100%, e o 0,15 representa os 15%. Por que, professor, que 1 inteiro representa 100%? Porque se você for fazer o cálculo, ó, 100% é igual a 100 por 100, o próprio nome já fala, ó, 100%. 100 por 100, 100 dividido por 100 é 1, correto? Então, esse 1 aqui de baixo, ó, esse 1, porque é 1,11629. Então, esse 1, ele não nos interessa, porque o 1 era o valor aí total, né, do que a gente tinha desse aluguel. O 100%, a gente não está interessado no 100%, que era o valor total do aluguel. A gente está interessado nesse restinho aqui, ó, que foi o acréscimo. A gente quer saber o acréscimo. Esse acréscimo, 0,1162972, eu posso multiplicar ele por 100. Quando eu pego esse número e multiplico por 100, vai dar quanto, pessoal? Multiplica por 100 aí. Vai dar 11,62972, correto? Então, é essa porcentagem aqui que nos interessa. Então, é essa porcentagem que nos interessa. Vamos pegar só duas casas? Se eu quero só duas casas decimais, olha para a terceira. A terceira é 9. 9 é maior que 5? Então, você acrescenta uma unidade nesse 2 aqui, ó. Então, vai ficar 11,6. Acrescentando uma unidade, fica 3. Então, esse é o valor que nos interessa. O exercício quer saber só a média dos acréscimos. Então, foi de 11,63%. Então, olha lá, ó. Qual foi o aumento médio anual? Então, o aumento médio anual foi de 11,63%. Por que que eu usei a média geométrica? Porque a gente está falando de taxa de crescimento. Então, a média que mais fidedigna ao cálculo que a gente precisa fazer, que vai trazer uma realidade aí mais, de certa forma, mais assertiva para o que a gente está fazendo, seria a média geométrica. Então, por isso que a gente usou cálculo de média geométrica aqui. Tá certo? Para quem ainda está com dúvida, eu aconselho vocês a darem uma olhada aí nessas transformações
de porcentagem para número decimal, porque talvez esses peguinhas aqui, ó, compliquem um pouquinho aí o entendimento de vocês. Ou então assista mais uma vez o vídeo, vai voltando aí o vídeo que eu acredito que com o tempo vocês conseguem captar aí tudo que eu fiz e as manipulações aí que a gente fez, tá certo? Bem, pessoal, então a nossa aula hoje era essa. Então a minha proposta era só que a gente de fato resolvesse, né, alguns exercícios aí de médias pitagóricas. E eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais na internet sobre esse conteúdo. E eu acredito aí que com muita prática e se caso vocês realmente de fato pegarem e tirarem um tempo do dia para fazer um pouco de exercício, essas coisas com o tempo elas vão se tornando aí familiares e aí vocês vão pegando a técnica, né, dessas resoluções. E aí com o tempo vai ficar até mais fácil de você identificar em qual exercício, qual contexto que você vai usar cada uma dessas médias pitagóricas. Então era isso. Uma boa semana aí para todos, bons estudos e a gente se vê semana que vem com mais exercícios aí resolvidos. Até mais e tchau, tchau.